Bom, hoje nós vamos falar do quarto e quinto ciclo do amor, né? E esse quarto e quinto ciclo, ele fala mais de um lado da ancestralidade, né? Que é o quanto você está introduzindo a sua história, nos seus ancestrais. Imagina você como uma árvore, né? Então a árvore, ela primeiro ela foi uma semente, né? Que gerou uma raiz, aí vem um caule, né? Os galhos, a folha e depois a flor e o fruto. Isso somos nós, né? Por isso nós temos que estar conectados com nossos ancestrais. E a partir daí nós vamos ver agora esse quarto, quinto ciclo do amor, que é o quanto você está envolvido nos seus ancestrais, no seu pai, sua mãe, o quanto você tomou, né, recebeu essa força deles, o quanto você sabe da sua história, dos seus ancestrais, dos seus tios, dos seus avós, parte de pai e de mãe, paternos e maternos, dos seus bisavós, né? O quanto você se interagiu nessa história, a dor deles, o que eles viveram, né? A história de vida deles, se você buscou mais entender esse processo, conhecer a história deles, se você honra isso, você vive isso, né? Se você, como diz na constelação, você não pode chegar numa casa e já sentar na sala e querer pertencer na sala, na família, sem ter passado pela cozinha, né? Que é a cozinha da casa. É onde tá todos os tios reunidos, os primos, que fofoca, que brinca, né? Que chora, que ri, para depois ir pra sala se reunir. A grande reunião. Primeiro a gente passa pela cozinha, né? E aí a gente brinca, ri, chora, dá risada, junta todo mundo ali para depois ir pra sala, né? Pra ter aquela ceia maravilhosa entre a família. Então, é um olhar não espiritual, né? Mas um olhar mais ancestral, mais divino, não religioso, mas um espiritual por uma visão mais ampla, não do que a gente conhece de espiritualidade, né? Que é algo assim de uma força maior do que por que nós estamos aqui, por que nós viemos nesse meio familiar, né? Nesse vínculo, por que a gente tem esse vínculo, por que a gente está nessa história e o quanto você sabe dessa história, porque integrando dentro de você essa história, né? Honrando esses ancestrais, que terá mais força, que você terá a força para a vida, para tudo que você vai fazer na sua vida. Então, cada vez que você começar um novo ciclo em sua vida, você vai precisar reunir esses ancestrais seus dentro de você, né, para você ter força para fluir, né? Porque a gente perde força com o decorrer da vida. E essa força vem dos nossos ancestrais, de o quanto a gente honra a história de cada um deles. Porque pela visão, né, sistêmica e da constelação, nós vamos trazer a dor de um dos nossos ancestrais, né, da nossa linhagem, do sistema nosso, né? Então, se eu tive por exemplo, um tio que não foi visto, que foi, por exemplo, rejeitado, né? Eu vou vir, ou eu, ou alguém da minha família, virá, né, até ser visto essa rejeição na família, né? Vamos supor, por exemplo, em uma família que tem antigamente era mais difícil, né? De ter, por exemplo, um homossexual na família. Então, como a visão era mais... Tinha um pouco de preconceito, por exemplo, lugares pequenos, né, era mais difícil, os pais não aceitavam muito. Então, nessa visão deles, esses tios que vieram, por exemplo, que eram homossexuais, não eram vistos. Então, eles eram excluídos da família, né? Então, no decorrer dos filhos que vão vir, sobrinhos, enfim, vai vir alguém representando essa dor da exclusão para ser aceito. Enquanto não ser visto, né, não ser incluído nesse ciclo, né, não vai parar a dificuldade, o trauma, né, o bloqueio que está. Então, você honrando o seu ancestral, você voltando, né, às suas raízes, às suas fontes, você consegue ter força para isso. E eu posso trazer para vocês algo que aconteceu comigo agora, recente, porque eu voltei no Brasil, né, já tinha 2 anos, mas até então eu tinha voltado, mas dessa vez agora meu inconsciente pediu muito que eu voltasse para as minhas raízes, né? E eu queria muito fazer isso. Então eu fui e voltei onde a minha bisavó nasceu, na cidade dela, na casa dela, né? Eu tenho uma tia que ainda mora lá, no caso, tia do meu pai, né? Tia-avó minha, que ainda mora lá, assim, já tá bem velhinha, foi muito gostoso. Eu consegui fazer isso, né? A minha alma pedia para isso, que eu voltasse lá nos meus avós, na fazenda da minha avó, parte de pai, parte de mãe, vivesse isso de novo. É como se eu buscasse, né, o elo que faltava para mim criar força para continuar a minha vida. E eu fiz essa viagem, né, no Brasil, eu fui fazer isso. Quando eu voltei para cá, para a Europa, onde eu moro, a minha vida deu um up,
né? Porque antes eu ia para o Brasil e voltava um pouco depressivo, porque o clima é diferente, enfim, várias questões que a gente tem aqui, né? Então toda vez que eu vinha, tipo assim, revoltado, porque eu queria estar lá, né? Aquela energia maravilhosa, e aqui era muito frio, já chegava aquele impacto. Quando foi dessa vez que eu fiz isso, eu voltei de uma forma mais energizado, mais empoderado, né? E assim, eu como se eu tivesse tirado amarras de mim e eu consegui fluir a minha vida melhor, né? Então, assim, eu tive um salto quântico depois que eu fiz isso na minha vida, que eu integrei mais, eu tomei mais os meus avós, a minha família, a minha essência, a minha ancestralidade, né? De ter essa conexão. E o quanto isso é importante de você ter um contato com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, tios, ter essa vivência, porque isso te dá força para a vida, força para, né, você trazer o seu propósito de vida. E quando você está aqui, né, numa câmera, ou você representa todos os seus ancestrais, todos que vieram antes de você, você foi passar a vida para você, né? Então, tudo que a gente for fazer, lembre deles, lembre dessa conexão, dessa energia, né, dessa vida, que são as raízes nossas, que faz com que nós, como árvores, né, dê frutos, né, flui uma vida próspera. Porque sem isso fica um pouco difícil da gente continuar a nossa vida, né? Porque a energia vai faltando, vai bloqueando nossos canais. Enquanto a gente não retomar isso, vai fazer falta pra gente no futuro.